E aí, galera do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Eu sou Guilherme Aparecido, da Biologia, e dessa vez iniciando diferente para vocês. Estou aqui com uma convidada, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Eu sou a Marília, eu sou da História, e hoje a gente vai falar sobre acervos e museus para vocês. Perfeito. Então, como a Marília já falou, a gente vai falar de acervos e museu, e recentemente a gente teve um episódio triste para nossa história aqui do Brasil, e não só nossa, né? Da civilização em si, do mundo todo, que foi o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? E parte da nossa história, da nossa ciência, da nossa arte foi perdida com ele. E aí a gente vai entender um pouco o que é um museu para nós, na humanidade, né? Para que serve, certo? O museu, espaço físico em si, ele é só realmente um lugar onde você agrega vários artefatos, peças, escritos, livros, quadros. Porém, ele é muito mais que isso. O espaço em si, físico, ele é muito importante de ser preservado. A gente perdeu 200 anos de história. Porque o Museu Nacional do Rio de Janeiro, ele foi criado em 1818 por Dom João II, quando ele veio aqui para o Brasil. E ele queria expandir as artes e as ciências aqui no Brasil. E então ele criou esse museu, e ele e Dom Pedro depois, eles foram agregando peças de todas as áreas possíveis. Então nós temos desde coisas das ciências naturais até quadros, obras artísticas importantíssimas que fazem parte da nossa história, da nossa cultura mundial. Artefatos arqueológicos, né? Egípcios, maias, todas essas culturas que antecederam a nossa, né? Tinham informações que poderiam descrever várias coisas. E para a gente, então, tentar ilustrar um pouco da importância desse museu e de acervos ao longo da história, né? Vamos aí para a nossa mesa didática. Ao longo dos anos, nós tivemos vários acervos e museus, muito famosos, muito grandes. Um dos maiores da Antiguidade tardia foi a Biblioteca de Alexandria. Ela foi construída no século III a.C., durou até aproximadamente 400 anos depois de Cristo. Ela foi construída por Ptolomeu II e possuía cerca de entre 400 e 700 mil pergaminhos, que eles eram como se fossem o livro da época. Era o maior acervo que existia, concentrado em um só lugar. Porém, a Biblioteca de Alexandria não se sabe exatamente o porquê ela foi destruída. Alguns dizem que foi por fogo, após o ataque por conta do período de decadência do Império Romano. Porém, o que se sabe foi que, em certo período, essa biblioteca, que era enorme e concentrava muitas coisas, foi destruída de uma vez só, e aí então se perdeu todo o acervo que existia nela. O Museu de História Natural de Paris é um outro acervo que nós temos até hoje. Esse que foi fundado por Luís XIII em 1635. Ele possui um grande acervo de ciências naturais, que possui desde geologia, paleontologia, anatomia, botânica, mineralogia, e ele possui também um zoológico próprio. O Museu de História Natural de Paris mesmo, né? A gente chama História Natural, por quê? Até então a gente não tinha aquela área específica que é a biologia, a ciência da vida, né? Então a gente chamava de História Natural, porque envolvia ali a geologia, a paleontologia, entre outras áreas. Essa história natural depois passou a ser chamada de ciências naturais, né? E depois que veio o termo biologia. Por quê? Porque teve uma área específica chamada de evolução. Quando a gente está se tratando, então, de um acervo desse tamanho, né? A gente pode relacionar o que ele pode trazer, o que ele pode desenvolver. Inclusive, né, a biologia veio a partir de estudos que você tinha no Museu de História Natural. Um nome importante que a gente pode destacar para a biologia em si é Jean-Baptiste de Lamarck, o famoso Lamarck. Ele era naturalista,
Curador do museu, ou seja, aquele que identifica peças do acervo em si. Ele foi importante pois ele rompeu com a teleologia, uma corrente filosófica que determinava que os indivíduos tinham uma certa finalidade. E foi aí que começaram os estudos então com a evolução. Inclusive, a teleologia poderíamos chamar de uma vertente fixista, e a evolução, no caso de Lamarck, era uma evolução chamada de transformista. Ele é famoso por propor a lei do uso e desuso. Quanto mais um organismo usa tal órgão, tal estrutura, ela se desenvolve. E a lei da herança dos caracteres adquiridos. E se o organismo teve essa mudança ao longo da vida, ele passa para os seus descendentes. Lamarck trabalhou no acervo botânico desse museu e também no acervo de invertebrados. A partir daí que ele conseguiu desenvolver esses estudos e lançou seu livro Filosofia Zoológica. E inclusive ele é um dos que contribuíram para o Darwin dar início às suas pesquisas em evolução. E também uma outra coisa que a gente pode achar em museus que ajuda muito no caso então da biologia é, por exemplo, a gente chama até de espécime tipo. São indivíduos que antes vivos e hoje preservados, né, em álcool, fixados, taxidermizados, né, que servem como o quê? Referência para você comparar uma espécie nova. Então, se às vezes você viaja pelo mundo e encontra ali algum animal que você não conhece e você quer estudar sobre ele, geralmente você procura em museus se você tem o espécime tipo desse animal que você encontrou. E aí você compara nesse museu se esse espécime tipo é parecido com esse indivíduo que você achou, né? Então a gente perdeu vários desses no museu aqui nacional. E também na parte de cultura nós perdemos a perda que foi. Destruir o Museu Nacional foi muito grande para a humanidade como um todo. Os museus, gente, eles são a memória nossa, dos nossos antepassados. Lá a gente tinha coisa do Egito Antigo, coisas que eram únicas, só existiam aquelas. Destruiu tudo, nós perdemos muita memória. E, gente, a memória de um povo é a sua cultura. E aí parte dessa memória tá nos museus, tá nos acervos. Às vezes as pessoas falam, mas museu só tem velharia. Gente, não é velharia, por favor, não falam isso. Não é velharia. Essas coisas são muito importantes. Elas ajudaram a construir nossa cultura, elas fazem parte de muitas pesquisas. Muita gente pesquisava, inclusive, lá. Parte do acervo que era a transcrição de uma língua indígena, que ela não é mais falada. Ela não existe mais. O povo que falava, ela não existe mais. E existia ali, era o único registro que existia no mundo. Caramba. Daquela cultura. Não pode deixar de falar do crânio da Luzia. Foi o fóssil de humano mais antigo encontrado na América. Data por volta de 11,5 mil anos atrás. E aquele fóssil indicava que, por exemplo, se fizesse uma reconstituição 3D da face dessa Luzia, não era parecida nada com indígenas do nosso país. E parecia mais com o quê? Ancestrais humanos australianos. Então ela remonta toda a história ali, ou várias outras possíveis hipóteses da migração de povos ao longo do mundo, né? Então esse crânio poderia falar muita coisa a respeito disso. Cabe a nós agora começar a valorizar cada vez mais os nossos museus, né? Vamos ali visitar, vamos insistir para as políticas locais cuidarem mais desse acervo histórico, cultural, científico que a gente tem em posse da população, né? Inclusive com verbas. Verbas, são muito necessárias para cuidar, inclusive, da estrutura. Sim. Porque os documentos e todos os documentos que existem nos acervos, eles precisam de ter uma estrutura muito certinha, senão eles se deterioram muito rápido. Há anos eles estavam pedindo mais verbas porque estava precisando de reforma à estrutura e não deram. Sim. E o resultado final foi esse que a gente viu, que destruiu tudo e pegou fogo nele inteiro, inclusive no prédio. Sim, né? A gente vê que isso praticamente foi uma negligência do poder público. A gente pode dizer isso praticamente, né? O último presidente brasileiro a visitar esse museu
foi Juscelino Kubitschek, né? Então a gente está vendo que políticas como, por exemplo, congelar o teto de saúde, educação e pesquisa durante 20 anos são essas políticas que fazem a gente ter perdas dessas. Então, inclusive, se atentem a isso, ok? Espero aí que vocês tenham gostado. Marília, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer ter você aqui para a gente deixar cada vez mais enriquecido esse trabalho que a gente faz, né? E divulgar o conhecimento e fazer as pessoas entenderem a importância de valorizar o conhecimento, certo? Eu que agradeço ter chamado, a gente é muito bom. Então espero você mais vezes aqui, ok? Opa! Então tá bom. Galera, aqui vai também um agradecimento especial pro meu amigo Lucas, tá? O famoso Quilombo, que a gente que era conhecido, né? Ele que tá fazendo essas thumbnails lindas aqui, essas miniaturas que a gente tá tendo aqui no canal agora, ok? Então, Lucas, valeu aí, brigadão por esse trampo que você tá fazendo e tá ficando lindo, cara. Eu tô achando bem lindo, né? Bom, é isso, galera. Se inscreva aqui no canal, curta, compartilha e não esqueça de valorizar o seu patrimônio, certo? Então, até a próxima, galera. Valeu!